Olá, vamos com mais um vídeo da série Paratitla e vamos hoje continuar com o tema das núpcias ou do matrimônio. Já vimos ontem, na verdade o vídeo que eu postei ontem, que é o vídeo anterior da série Paratitla, em que abordamos um pouco aqueles que, a estrutura familiar, especialmente daqueles que estão sujeitos ao que se chama de pátrio poder. E vimos que a ideia de pátrio poder no direito romano estava muito relacionada com a ideia de núpcias legítimas, ou seja, o pátrio poder deriva de núpcias de um matrimônio legítimo, porque aqueles descendentes de um matrimônio legítimo estão sujeitos ao poder de um ascendente masculino, que é o chefe de família ou pater familias. Agora no título 10º, nesse nosso Paratitla 12, no título 10º, que se intitula genericamente das núpcias, mas corretamente nós vemos quem pode e quem não pode constituir núpcias legítimas ou um matrimônio legítimo. Falando de outro jeito, nem todos podiam casar no direito romano. Então, Justiniano vai explicar aqui e já deixo aqui logo no início uma advertência. Vejam como muitas hipóteses são extremamente semelhantes às do direito moderno, pelo menos do direito brasileiro contemporâneo. Também aqui no Brasil, nem todos podem casar. Nós temos algumas restrições, alguns impedimentos. Muitos deles têm um paralelo incrível com o direito romano e têm uma lógica claríssima. Vamos a eles. Vamos aqui com o princípio aqui do primeiro título aqui, do primeiro fragmento do título 10º de Gesto. De outro lado, contraem entre si núpcias legítimas. Já vimos no anterior que núpcias e matrimônio são sinônimos. De outro lado, contraem entre si núpcias legítimas os cidadãos romanos que se unem conforme os preceitos legais. Vimos também que o pátrio poder pressupõe, vimos no vídeo anterior da série Paratitla, que o pátrio poder, a existência de um pátrio poder, pressupõe que tanto o pater quanto aqueles que estão sujeitos ao pater sejam cidadãos romanos. Então, o status familiae, a condição da pessoa jurídica ao interno de sua própria família, pressupõe que ela seja cidadã romana, que ela seja, falando de mais diretamente, que ela seja romana. Por isso que aqui Justiniano diz, contrai entre si núpcias legítimas os cidadãos romanos, então necessariamente um homem e uma mulher romanos, que se unem conforme os preceitos legais. Só abrindo um parênteses, lembrando que as regras para constituir matrimônio no direito romano eram bastante flexíveis. O casamento não era um ato tão formal como hoje. Basicamente, vimos antes que dependia da conjugação da chamada affectio maritalis e do honor matrimoniae. Observados esses dois requisitos e alguns outros pressupostos, basicamente se constituía o casamento romano, que também se dissolvia em regra, principalmente em época clássica, de uma forma mais fácil do que hoje. O divórcio era mais simples do que hoje, depois só algumas restrições foram inseridas por influência do cristianismo, mas nunca foi impedido o divórcio. Voltemos ao nosso fragmento. Então, contrai entre si núpcias legítimas os cidadãos romanos que se unem conforme os preceitos legais. Púberes os homens, e em idade núbil as mulheres, quer sejam eles chefes de família, quer filhos de família.
Então isso é interessante. Não é só o pater familias que podia casar. Aqueles que estavam sujeitos ao seu poder, eles também poderiam casar. Só que, continua, quando, porém, os nubentes são filhos de famílias, tenham também o consentimento de seus chefes de família, ao poder dos quais estão sujeitos. Aliás, aqui um fragmento que deixa claro por que eu não traduzo pater necessariamente por pai, porque aqui é bem nítido. Quem tem que dar o consentimento não é o pai de quem vai casar, mas sim quem tem o poder sobre quem vai casar. Então, pater é o chefe de família. Quem é o chefe de família é que tem que autorizar a união por exemplo, do neto com uma mulher. É ele que autoriza. Vejam aqui, depois eu não vou ler aqui, mas depois na sequência tem, é claro, exceções para isso em que se supre a vontade do pater familias, em alguns casos excepcionais. Aqui na sequência é o caso da insanidade mental. Então, se o pater não tinha plena sanidade mental, se podia se tornava desnecessário o consentimento dele. Então, mas isso é mais a título de exceção. Em regra, no direito romano, nós precisávamos de um homem e uma mulher que queriam se unir, observados aqueles dois requisitos que eu já falei, e que tivessem a autorização dos seus respectivos chefes de família. Na sequência, Justiniano, no fragmento 1 aqui das Institutas, ele começa a tratar de algumas limitações que, como eu disse, são muito comuns hoje. Então, Justiniano, aqui num título, quais mulheres podem ou não podem ser tomadas por esposas dos cognados e, primeiramente, dos ascendentes e descendentes. Essa, por motivos óbvios, é uma matéria muito comum em códigos civis hoje. Ascendentes e descendentes não podem constituir matrimônio. Nem preciso justificar isso, mas vejam o que diz Justiniano. Assim, não nos é permitido tomar todas as mulheres por esposas, pois não podem ser contraídas núpcias entre aquelas pessoas que gozam entre si da posição de ascendentes e descendentes, e assim até o infinito. Numa relação de ascendente e descendente em linha reta, não importa o grau, é vetado o matrimônio. Então, não podem constituir matrimônio um homem e uma mulher se eles têm um vínculo de parentesco em linha reta, independentemente do grau. Pode ter 1, 2, 3, 4 graus. Em linha reta, parentesco em linha reta, não importa o grau. Ainda que tivessem começado a estar na posição de ascendentes e descendentes por conta de uma adoção, e de tal modo que essa mesma norma é mantida ainda que desfeita a adoção. Isso é interessante. A mesma coisa que hoje. Leva-se em conta aqui o vínculo gerado não naturalmente, mas por adoção. E muito interessante aqui que os efeitos da adoção no direito romano para fins de impedir matrimônios, eles se projetavam mesmo que por algum motivo dissolvida a adoção. Então, o vínculo de adoção, nesse aspecto até parecido com hoje, o vínculo de adoção, ele projetava efeitos para sempre. Uma vez adotante e adotado, por exemplo, nunca poderiam casar, mesmo que depois a adoção fosse dissolvida. Isso mesmo antes do cristianismo. Então, de novo, a adoção no direito romano projeta efeitos permanentes. Continua.
Igualmente, então aqui ele vai para o parentesco em linha colateral, aquela em que nós temos que retroagir a um ascendente comum. Aqui só um parênteses. Irmãos são parentes juridicamente de segundo grau, isso vamos ver depois, mas parentes de segundo grau, porque para descobrir o vínculo nós temos que voltar a um ascendente comum, que é o pai ou a mãe. Então, dois irmãos, unilaterais ou bilaterais, não importa, que tem pai ou mãe iguais, ou só o pai ou a mãe em comum, nós temos que voltar ao ascendente comum, por exemplo, o pai, e depois então nós contamos de um irmão para o pai, 1 grau, do pai para o outro irmão, 2 graus. Então, tecnicamente, irmãos são parentes, não em linha reta, mas em linha colateral de segundo grau. É isso que pressupõe Justiniano aqui. Igualmente, entre aquelas pessoas que se ligam por um parentesco de linha colateral, há um preceito legal equivalente, mas não tão rigoroso. Então, em linha colateral, não é tão rigoroso porque vai ter uma questão, vai se restringir a proibição a graus. Olha só. De fato, sem dúvida, as núpcias são proibidas entre irmão e irmã. Então, entre irmão e irmã é absoluto. Quer eles tenham nascido de mesmo pai e mesma mãe, irmãos bilaterais, quer de apenas um deles, são os irmãos unilaterais. Contudo, se alguém tiver passado por adoção a ser sua irmã, certamente, enquanto durar a adoção, não podem ser válidas as núpcias entre ti e ela. Então, olha aqui já uma atenuação. Quando, porém, a adoção tiver sido desfeita pela emancipação, poderás tomá-la por esposa. Mas também, se tu tiveres sido emancipado, não haverá impedimento para as núpcias. Então, aqui é interessante. Irmãos, eles eventualmente poderão casar se o vínculo de um deles deriva de adoção. E essa adoção for desfeita, que é a ideia da emancipação no direito romano, que dá independência do ponto de vista de capacidade de direito para a pessoa. É um sentido um pouco diverso do atual. Então, se um irmão adotado, por exemplo, uma irmã adotada, ela é emancipada, significa que ela se desvincula do pater. E aí pode haver o casamento. Em linha reta, vimos que a adoção projeta efeitos permanentemente, mas em linha colateral não. Então, se um irmão é adotado, pode sim casar com outro, desde que o vínculo de adoção tenha sido dissolvido. Continuemos. No fragmento seguinte agora. Não há tempo de ler tudo aqui, então selecionei o principal. Não é permitido que alguém tome por esposa a filha do irmão ou da irmã. Aqui é a questão do tio ou tia com relação ao sobrinho ou sobrinha. Então, não é permitido que alguém tome por esposa a sobrinha, a filha do irmão ou da irmã. Contudo, nem mesmo se pode tomar por esposa a neta do irmão ou irmã, embora seja parente de 4º grau. Então, aqui é interessante que a restrição no direito romano, ela ia só até o 3º grau, em linha colateral. Então, vamos ver, mas a partir de 4º grau, não havia restrição para o matrimônio no direito romano. A restrição era até o 3º grau, salvo na hipótese de tio-avô. Tio, com relação a sobrinho, nós temos um parentesco colateral de 3º grau. Então, o tio, lembrem-se, voltemos para o ascendente comum. Então, o tio retorna para o avô, 1 grau. Do avô para o irmão, 2 graus. Do irmão para o filho do irmão, que é, no caso, a sobrinha, 3º grau. Então, tio
e sobrinha, nós temos um parentesco de terceiro grau. Não pode haver matrimônio. Só que também o filho, por exemplo, o filho do filho, quer dizer, o tio-avô, a hipótese do tio-avô, embora seja de quarto grau, tio-avô, bisavô, aí o irmão, que é avô, o filho e o neto. Nós temos aqui na contagem 4 graus. Embora seja aqui um parente colateral de quarto grau, eles restringiam. Então, tio ou tio-avô, claro que se for mais também. Então, tio e tio-avô, parentesco colateral de terceiro ou quarto grau, não poderia haver o matrimônio de forma nenhuma. Já, olhem só o fragmento seguinte. Já os descendentes de 2 irmãos ou irmãs, ou de um irmão e uma irmã, podem unir-se. Aqui nós temos a hipótese do que nós chamamos de primos. Aliás, o que vulgarmente o leigo chama de primo em primeiro grau. Então nós temos... Agora olha que interessante, o primo em primeiro grau, na verdade, é um parente colateral de quarto grau. Juridicamente é o quarto grau. Porque vejam, primo 1, irmão, 1 grau. Irmão, avô, que é o ascendente comum, 2 graus. Avô, o pai, que é os irmãos ali, terceiro grau. E daí o primo 2, que é o filho do irmão, quarto grau. 1, 2, 3, 4. Então, primos são parentes colaterais de quarto grau. Podiam casar no direito romano? Podiam casar no direito romano. A restrição, salvo aquela hipótese do tio-avô, a restrição ela ia até o terceiro grau somente. Continuemos. Do mesmo modo, não se permite tomar por esposa a tia paterna, ainda que adotiva, nem a tia materna, ainda que adotiva, nem a tia materna, porque é tida como no lugar dos pais. Então aqui a ideia da tia mesma da anterior, quando é adotiva, ainda que adotiva, essa tia, ela se coloca no lugar da irmã, então tem parentesco muito próximo. Não pode também haver, nessa hipótese, matrimônio. Mais um pouquinho, o vídeo já está longo, mas tem ainda algumas hipóteses. Em respeito ao vínculo de afinidade, não é permitido tomar por esposa a enteada ou a nora, porque ambas estão no lugar de filhas. Evidentemente, isso deve entender-se se foi nora ou enteada, pois se ainda for nora, isto é, ainda se for casada com o teu filho, não podes tomá-la por esposa por outra razão, porque a mesma mulher não pode estar casada com 2 pessoas ao mesmo tempo. A ideia é que no direito romano nós temos obrigatoriamente uma monogamia. Então vejam só aqui a hipótese. Não é permitido tomar por esposa a enteada ou a nora. Ok, ela entra aqui no lugar do filho, então entra no lugar de filha, vínculo por afinidade, não pode. Mas se essa restrição, é claro que tem que levar em conta, evidentemente isso deve estender-se se foi nora ou enteada, porque se é ainda nora ou enteada, significa que ainda é casada com o teu filho, e daí ela não vai poder casar com a pessoa, com o interessado, porque não era possível o casamento com 2 pessoas no direito romano. Então aqui eles vão pela lógica. Se ainda existe o vínculo, é porque o filho ainda é casado, então não pode casar 2 vezes ao mesmo tempo. Precisa dissolver um vínculo para constituir o outro vínculo de matrimônio. Mas daí, se quiser, mesmo dissolvido o casamento com filho, não pode, porque ainda persiste esse vínculo de afinidade.
É a mesma questão do fragmento seguinte. É igualmente proibido tomar por esposa a sogra e a madrasta, porque elas estão no lugar de mãe. E isto se dá somente depois da dissolução do vínculo de afinidade. Ora, então vejam aqui, a ideia é bem próxima do fragmento anterior. O vínculo por afinidade, ele persiste, ele continua projetando efeitos, mesmo depois de dissolvido, por exemplo, aqui no exemplo, o vínculo com a filha. Então, alguém se casa com uma mulher, não pode se casar com a sogra, em primeiro lugar, porque ele já é casado. Então, num primeiro momento, não poderia casar, porque já é casado e não é permitido um segundo casamento simultâneo no direito romano, um segundo matrimônio simultâneo no direito romano. Só que mesmo que dissolvido o vínculo com a filha, não pode se casar com a sogra, porque o vínculo por afinidade, ele continua projetando efeitos e a sogra se situa na mesma situação da mãe. Então seria como se fosse um vínculo em linha reta um parentesco em linha reta de primeiro grau. É óbvio que nesse caso não pode haver casamento. Que a brincadeirinha que poderíamos fazer é que sogra é para sempre, esse vínculo permanece, mesmo que dissolvido o casamento com a filha, regra do direito romano. Continuemos. Contudo, o filho do marido com outra esposa, então o filho do marido com outra esposa e a filha da esposa com outro marido ou vice-versa, contraem matrimônio adequadamente, ainda que tenham uma irmã ou irmã nascidas do matrimônio contraído posteriormente. Aqui a lógica é muito simples, não há o problema de consanguinidade. Então, como não há a questão da consanguinidade, não há proibição aqui do casamento entre eles aqui mencionados no fragmento. Para nós encaminharmos um pouco mais, o vídeo já longo, fragmento 9. Se depois do divórcio a tua esposa tiver gerado uma filha com outra, então, depois do divórcio, a tua esposa tiver gerado uma filha com outrem, esta certamente não será sua enteada. Então, em princípio, não haveria problema para a constituição do matrimônio. Só que olha o que diz Justiniano. Porém, Juliano diz que igualmente não deves aceitar essas núpcias, pois embora nem a noiva do filho seja nora, nem a noiva do pai seja madrasta, contudo, agirão de forma mais proba e conforme o direito aqueles que também não aceitarem essas núpcias. Então, aqui é o mesmo espírito daquelas restrições que começaram a surgir em época justinianeia quanto ao divórcio. Não havia uma proibição, mas havia uma dificuldade maior nessas situações. Então se sugere, não havia o impedimento, mas se sugere, é uma questão aí moral, que se sugere que não se contraia matrimônio nessa hipótese. Depois aqui o 10º podemos pular, mas daí Justiniano diz, no fragmento 11, há também outras pessoas que são proibidas de contrair núpcias por outras diversas razões, que permitimos que fossem especificadas nos livros do Digesto ou Pandectas, compilados a partir do direito antigo, e também no Códex. Então, aqui essas restrições por vínculo de parentesco, elas estão nas institutas, mas há várias outras que aparecem no Digesto e também no Códex. Então aqui é só aquelas mais importantes. Cá entre nós, na prática, hoje também, essas são as restrições mais relevantes, mas há outras, com um paralelo, inclusive, às restrições que nós temos no Código Civil.
Fragmento 12. Se tiverem se unido contrariamente àquilo que dissemos, entende-se que não há nem marido, nem esposa, nem núpcias, nem matrimônio, nem dote. Portanto, aqueles que nascem dessa cópula não estão sujeitos ao poder do Pai. Aqui reforça aquela ideia inicial que eu também mencionei no vídeo anterior, que o poder familiar, ou melhor, romano, o pátrio poder, ele depende de núpcias legítimas. Não havendo núpcias legítimas, não se constitui esse vínculo baseado no poder de um pater familias. Então, esse poder do pater familias dependia de núpcias legítimas. E para terminar, e às vezes ocorre que filhos que não estão sob o poder dos pais, assim que nascem, posteriormente, porém, sejam reduzidos ao poder deles. Então, aqui ele, no fundo, continua um pouco o espírito do fragmento anterior. Olha de novo, vejam de novo. E às vezes ocorre que filhos que não estão sob o poder dos pais, como na hipótese do fragmento anterior, assim que nascem, posteriormente, porém, sejam reduzidos ao poder deles. Então, aqui, o fato de não estar em um primeiro momento sujeito ao poder de um pater não significa que não vai estar no futuro. E aqui vale mencionar algo que eu já disse, que havia, ao menos em época justinianeia, uma facilitação para a conversão, por exemplo, do concubinato em núpcias legítimas. Núpcias legítimas. Era um espírito próximo do que hoje nós temos, com a facilitação prevista na Constituição para a conversão da união estável em casamento. Então o espírito era próximo. Justiniano, ele queria facilitar a constituição de núpcias legítimas. Ponto. Falamos bastante no tema de hoje, paro por aqui e no próximo vídeo continuamos com o título 11, onde vamos desenvolver um tema que apareceu nesses últimos vídeos, o tema da adoção. Espero vocês!